Boa tarde. Queremos agradecer, primeiramente, ao professor Daniel por ter aceito o nosso convite. Professor, gratidão. Em nome da equipe da ANEC, a gente agradece a sua pronta disponibilidade. Gostaríamos de agradecer também a toda a sua equipe que está aí nos acompanhando. Sabemos que tem todo um amparato por trás, né? Então, de antemão, agradecemos a equipe da Católica EAD, Católica de Brasília, da Rede UBEC também, que são sempre muito dispostos, muito atenciosos conosco. E também ao nosso coordenador de eventos aqui, o Davi, hoje apareceu conosco, né? Então, agradeço ao Davi e toda a equipe da ANEC por todo o apoio para esse evento. Agradeço a cada participante, a cada associada, a cada convidado também que está conosco aqui nesse momento, nessa reunião. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu já, de antemão, já passo a palavra para o professor Daniel, que vai se apresentar, vai falar uma breve histórica do seu currículo, né? E já pode iniciar, professor. Vamos desligar nossa câmera, nosso áudio aqui, porque agora a palavra está com o senhor. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Fabiana. Obrigado ao Davi. Desde ontem a gente está vivendo momentos de grande emoção, porque a gente teve algumas dificuldades técnicas aqui com a nossa rede. Brasília tem caído muita chuva de ontem para hoje, mas graças a Deus agora, nesse momento de iniciarmos esse diálogo, essa discussão, está dando tudo certo. Então, primeiramente, eu queria me apresentar a todos e a todas. Eu sou o professor Daniel Coelho, eu sou mineiro, nasci em Governador Valadares, cidade do leste do estado de Minas Gerais, e me construí profissionalmente e na minha carreira acadêmica em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Sou sociólogo de formação, tenho mestrado em História Social, tenho pós-graduação em Educação à Distância e estou concluindo agora o meu doutorado em Desenvolvimento Social, todos os meus títulos pela Universidade Estadual de Montes Claros. E em Montes Claros também comecei a minha vida enquanto um trabalhador da educação e já passei por uma série de ambientes, de espaços dentro da educação. Por isso, acima de mais nada, eu me entendo enquanto professor, hoje com tarefas eminentemente na gestão, mas sou professor com muito orgulho. Já atuei no ensino médio, já atuei muito em pré-vestibular, cursinho preparatório. Se algum de vocês atuaram também em cursinho, sabe que talvez seja uma das coisas mais difíceis, que você tem que ser meio showman e tem que ficar o tempo inteiro da aula trabalhando conteúdo, capturando a atenção. Então, essa experiência de pré-vestibular, para mim, professor de pré-vestibular, foi muito interessante. Também trabalhei no nível técnico e na graduação e pós-graduação. Trabalhei com disciplinas na área de sociologia, filosofia, história, mas também atuei muito com disciplinas na área de administração, na área de marketing e por aí por diante. Então, tem uma longa trajetória como professor. Além de atuar na educação, eu também tive, durante um período, na administração pública. Eu ocupei alguns espaços na Prefeitura Municipal de Montes Claros, a Prefeitura de Montes Claros, que é a 6ª maior cidade do estado de Minas Gerais, e terminei essa minha trajetória no poder público como secretário adjunto de Desenvolvimento Social, que era uma das pastas de maior musculatura, de maior orçamento. Estava sob a minha gestão só Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, que eram 2 programas de muita envergadura e foi um grande aprendizado. Fui secretário municipal em Montes Claros aos 27 anos, então muito jovem, fui assumindo responsabilidades. E da Prefeitura Municipal de Montes Claros eu fui convidado para ir para uma instituição de ensino superior lá, que
que é as faculdades Santo Agostinho, que apesar do nome de santo não é confessional, era uma instituição privada com fins lucrativos, que inclusive foi vendida há pouco tempo para um grande grupo que abriu o seu capital na Bolsa de Nova York. E nessa instituição eu fiz um monte de coisa, eu fui um monte de coisa lá. Então, assim, lá eu implementei desde a concepção até a execução, passando por todo um longo processo de credenciamento. Eu implementei o EAD, que quando eu saí de lá a gente tinha 9 cursos de graduação autorizado, já estavam com 144 cursos de pós-graduação lato sensu, atuando em mais de 40 polos, um foco muito no norte de Minas e sul da Bahia, nas proximidades da região onde as unidades presenciais ficavam. Lá também eu fui gestor da pós-graduação lato sensu. A gente tinha um projeto de muita envergadura lá presencial, no norte de Minas e no sul da Bahia, e lá também atuei com alguns projetos de novos negócios do grupo, em especial o projeto de disputa que a instituição fez do Programa Mais Médicos, para a abertura de novas faculdades presenciais de medicina. A gente conduziu um processo onde disputamos o edital em 3 cidades. Nós disputamos esse edital do Mais Médicos em 7 Lagoas e Contagem, Minas Gerais, e em Itabuna. Em Contagem nós ficamos em 3º lugar, em 7 Lagoas nós ficamos em 2º lugar no edital por 0,2 décimos, e fomos, contemplados com a Faculdade de Medicina em Itabuna. Então, também ajudei nessa implantação de uma Faculdade de Medicina via edital do Mais Médicos. E lá também assumi todo o marketing da instituição, todo o trabalho de captação da instituição, presencial, à distância, graduação, pós-graduação, em todas as unidades. Até ser convidado e vir aqui com muito prazer e muito orgulho para a UBEC, para a União Brasileira de Educação Católica, onde a gente está conduzindo esse projeto muito interessante, que é o projeto da Católica EAD, que é um projeto, a EAD da UBEC, a EAD da Universidade Católica de Brasília, é uma das primeiras do Brasil. Então a gente atua aqui na educação à distância desde 1997, e para mim é uma honra e um orgulho hoje estar conduzindo esse projeto. E eu fui convidado, a Fabiane me chamou para a gente dialogar sobre o cenário atual da EAD, sobre oportunidades e desafios. Eu poderia ter preparado aqui uma ampla apresentação com os dados nacionais, com as tendências, mas eu acho que existem, hoje atuando no mercado, diversos profissionais muito mais qualificados do que eu para falar sobre o grande cenário nacional. Então eu quero, obviamente, fazer esse paralelo com o cenário nacional, mas trazer isso para a nossa realidade, para o nosso case, que eu penso que talvez seja uma realidade parecida com a de muitos de vocês. Porque, assim, hoje, cada vez mais, a gente vê notícias, a gente vê a imprensa dando muito destaque, a gente vê muitas empresas, muitos fornecedores, muitos consultores, todo mundo falando do grande boom da EAD, que a EAD é o segmento que mais cresce, é o segmento que, inclusive, puxa o crescimento do mercado de educação no Brasil, e isso gera, inclusive, em muitos mantenedores, expectativas que talvez a gente deva refletir um pouco sobre elas. Porque quando a gente analisa os dados
do número de matrículas na modalidade de educação à distância, de fato, os números impressionam. Então, a gente observa essa tabela de um período de 10 anos, então nós passamos de aproximadamente 370 mil estudantes matriculados para 1.756.000 matriculados. O dado do último censo do ensino superior, que saiu agora há pouco tempo, com os referente ao ano de 2018, já nos apresenta que chegamos a 2.056.511 matrículas na modalidade à distância no Brasil. Isso é um crescimento que representa de 2012 para 2018, um crescimento de aproximadamente 85% dessa base de alunos da modalidade. Esse crescimento ele vem acompanhado, inclusive, a partir de 2017, com o decreto 9057 e com a portaria 11, ele traz um novo marco regulatório, uma nova perspectiva legal regulatória para a educação à distância, que inclusive intensificou, então, esse índice de crescimento de 2017 para 2018 já demonstra esse novo cenário à luz do novo marco regulatório. Nós temos agora novos instrumentos de avaliação, de curso, de credenciamento institucional, em especial, retirou-se aquela premissa da autorização para polo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vivi de maneira muito intensa esse processo de credenciar polo. Credenciar polo era uma luta, credenciar polo era um processo muito desgastante e muito demorado. O nosso processo na instituição da onde eu vim, que a gente começou a preparar a documentação e submetemos na janela regulatória do MEC, na primeira janela regulatória do MEC de 2013, a gente submeteu o processo de autorização e de credenciamento em EAD, e esse credenciamento somente saiu em 2017. Então, assim, nós tínhamos lá na outra instituição de onde que eu vim, nós fizemos o credenciamento de 2 faculdades, até para ter uma possibilidade de ter um catálogo de cursos de graduação que fosse um pouco mais amplo. Todos vocês acompanham que quando você vai credenciar uma faculdade, a faculdade tem esse rito, não goza da autonomia universitária para abertura de cursos de ofício, então precisa solicitar autorização. Então, aquele credenciamento poderia solicitar 5 cursos. Credenciamos 2 faculdades para que tivesse pelo menos 10 cursos de graduação à distância. Esse processo todo foi do primeiro semestre de 2013 até 2017. No momento da transição regulatória, no momento da promulgação do decreto 9057, que aí trouxe essa nova perspectiva, então consolida esses dados que de 2012 a 2018 nós temos um crescimento da modalidade em torno de 85%. Perfeito, beleza, muito bom, todo mundo está falando do crescimento da EAD, mas e nós, instituições pequenas, médias, que não fazemos parte de grupos de capital aberto, que não temos recursos orçamentários de marketing astronômicos, e nós aproveitamos essa onda de crescimento da EAD. Então, assim, aqui eu quero fazer algumas reflexões a partir do nosso case, da nossa situação aqui na Universidade Católica de Brasília, refletindo sobre isso e que talvez faça parte da realidade de algum de vocês. Nós, infelizmente, não aproveitamos essa onda, esse momento de crescimento que todo mercado teve. Aqui eu apresento para vocês um gráfico
com a nossa curva de crescimento dentro da base de alunos de EAD da Universidade Católica de Brasília, e a gente observa que no primeiro semestre de 2012 até o último momento de 2018, a gente teve uma redução na base de alunos. Então, enquanto o mercado teve todo esse crescimento, teve todo esse momento de euforia, a gente faz uma reflexão que nós não compartilhamos dessa onda. Agora, a UBEC, desde 2017, fez uma reflexão muito profunda sobre como conduzir o seu projeto de educação à distância, visando tê-lo como um vetor de crescimento na sua base de alunos, e de 2017 para cá a gente vem fazendo algumas mudanças conceituais dentro do nosso grupo para conseguir acompanhar esse movimento. Mas eu queria trazer esse nosso caso para demonstrar que talvez essa euforia que o mercado está, que vários fornecedores que batem na nossa porta, bate na porta dos mantenedores, que cria uma série de expectativas nos nossos mantenedores. Assim, quando a gente vai analisar o mercado de uma maneira mais profunda, a gente vê que esse crescimento da EAD no Brasil, ele tem algumas variáveis que são importantes a gente colocar na nossa reflexão. Por exemplo, os dados do censo do ensino superior nos apontam que em 2017, 53% do mercado, então mais da metade do mercado de EAD, estava na mão de 4 instituições, de 4 das grandes consolidadoras, de 4 desses grandes grupos que são de capital aberto, que possuem lucros astronômicos, que possuem uma estrutura que é muito diferente da realidade que nós, instituições de potencial médio, vivemos. Se a gente for pegar esses mesmos dados, aproximadamente 80% do mercado da EAD estava na mão das 10 maiores instituições que atuam na EAD. Então, a gente tinha, naquele momento, 252 instituições credenciadas, mas 10 instituições detinham 80% do mercado. As 15 maiores instituições que atuam na EAD possuíam 86,2% do mercado. Então, eu compartilho essa reflexão com vocês, porque eu sei que, inclusive, dentre essas instituições que lideram o mercado da EAD, dentre as confessionais católicas, a gente tem uma honrosa exceção. A gente tem um trabalho que se destaca, que é o trabalho dos claretianos. Então, os claretianos ocupam um espaço dentro desse rol das instituições de maior capilaridade, de maior número de alunos na educação à distância. Então esse movimento de euforia que a gente observa, que a gente vê fornecedores batendo na nossa porta, tem variáveis importantes que a gente tem que ter em mente ao planejar e construir qual vai ser o nosso projeto de educação à distância. Qual vai ser o projeto que nós iremos conduzir e quais são as expectativas que a gente acredita razoáveis para esse projeto que a gente pretende conduzir. Então, assim, a ideia que eu analisar esse cenário, que enquanto o mercado cresceu 85%, a sua base de alunos retraiu 35%, então a UBEC começa a fazer reflexões sobre qual a melhor maneira de conduzir o seu projeto de educação à distância, e a partir daí a gente inicia uma ampla reformulação do programa de EAD
da Universidade Católica de Brasília. A gente sabe que nós que trabalhamos em instituições confessionais, que o nosso objetivo não é lucro, nós estamos conduzindo a missão. A gente trabalha a educação à distância, a gente busca atingir o máximo de pessoas, não pelo lucro que isso vai nos dar, mas sim pelas vidas que a gente vai transformar. E a UDEC fez essa reflexão, que sem uma revitalização do seu projeto de educação à distância, a gente não conseguiria transformar o máximo de vidas. E a educação à distância ela é uma ferramenta fundamental nesse processo de democratização, de trazer um público para o ensino superior que ainda não está no ensino superior. Então, a gente começou aqui uma ampla reformulação que partiu de uma revisão de preços. Os preços do EAD da Universidade Católica de Brasília, eles estavam significativamente acima dos preços praticados pelos concorrentes. Essa revisão também foi uma revisão profunda de portfólio. Então, muitos cursos que a gente vinha trabalhando já não eram aqueles cursos que apresentavam o maior número de demanda dentre a população, dentre os estudantes. Fizemos também uma revisão da malha de polos. A UDEC tinha uma malha de polos muito extensa, inclusive vinculada às suas associadas. Como a gente sabe, a União Brasileira de Educação Católica ela é composta de 5 congregações e de uma diocese. Então, as suas respectivas congregações, com seus colégios, com as suas instituições de ensino, muitas vezes eram polo. E eram polos que atuavam de forma que a educação à distância não era o seu projeto principal, então ele ficava relegado. Então foi um momento, inclusive, de reflexão com essas congregações, se de fato interessavam naquele momento a manutenção desses polos, e a gente viu que grande parte desses polos não continuaram. Muitos deles ainda hoje estão ativos no EMEC para a gente, porque ainda temos alunos para concluir os seus cursos de graduação, mas não são polos que estão captando, que estão trabalhando efetivamente na continuidade, na perenidade do projeto. E essa reformulação como todo, inclusive, significou uma reformulação de marca. A gente antes trabalhava com uma marca que era denominada Católica Virtual, que era vinculada ao CB, principalmente, né? A UDEC, ela puxa para si, então agora o EAD se torna vinculado diretamente à presidência da mantenedora, um projeto reformulado, que a gente vai denominar a partir de agora Católica EAD, não mais Católica Virtual, Católica EAD. Em 2018, ainda num processo de consolidação desse novo modelo, os resultados ainda foram mais tímidos, mas a gente está conseguindo intensificar ao longo agora de 2019 esse processo de reformulação para adequar as condições à realidade dos nossos concorrentes, à realidade do mercado. E digo para todos vocês, essas reformulações não foram fáceis, não foram simples, tomamos algumas medidas, inclusive mais duras, mais drásticas, de uma reformulação completa do nosso organograma, visando ter um organograma, uma estrutura administrativa mais enxuta e mais integrada, que conseguisse fazer fluir o processo da EAD
de uma melhor maneira e que conseguisse permitir que o custo médio do nosso produto fosse abaixado, porque a gente precisa levar em consideração toda essa estrutura que nos acompanha. Então a gente fez uma revisão profunda no nosso organograma, a gente diminuiu a folha administrativa em aproximadamente 20%, com essa reestruturação, com essa integração de setores, com essa maior sinergia que a gente construiu. Nós conseguimos revisar o custo de folha docente. Aqui no Distrito Federal, a mantenedora, a UBEC, ela conseguiu conduzir, em conjunto com o sindicato patronal e em conjunto com os sindicatos professores, uma nova convenção coletiva específica para a EAD, que inclusive visava manter os empregos dos docentes, conseguir garantir que o nosso crescimento fosse acompanhado de uma utilização de mão de obra local aqui no Distrito Federal. Então a gente conseguiu implantar uma nova categoria de folha administrativa, de folha docente, desculpa, com uma nova convenção. Só que isso nos obrigou a retirar todo o nosso quadro docente, de professores que também atuavam no presencial e que, portanto, seus contratos de trabalho eram regidos pela convenção coletiva que está em vigor para o presencial. A gente precisou fazer uma migração de 100% dessa hora docente para docentes novos que seriam contratados exclusivamente pela EAD. Isso foi um processo duro, penoso, que teve impactos profundos. A gente teve que desligar professores que tinham 19 anos de atuação aqui conosco por conta desse movimento. Professores absolutamente comprometidos, pessoas que, se não fosse esse critério, não estariam conosco, continuariam construindo conosco a história da Católica EAD, mas essa migração nos possibilitou uma redução do investimento em folha docente muito significativa. Muito significativa. Foi uma medida dura, mas foi uma medida necessária. E aí, com todo um novo corpo docente, a gente teve que reconstruir também uma série de rotinas de trabalho, que a gente aqui chama do nosso trabalho de permanência e êxito, que é principalmente esse trabalho de combate à evasão. A gente, por uma decisão da mantenedora, levando em consideração inclusive esse contexto da manutenção dos empregos docentes, da qualidade do produto que a gente oferta, a nossa tutoria aqui na Católica de Brasília, ela é feita pelos docentes. Então a gente tem uma métrica de remuneração docente. A nossa escala discente reflete nas horas distribuídas aos docentes, já refletia antes e continua refletindo, mas então a gente teve que readequar, reconstruir algumas rotinas de trabalho para garantir, primeiro, a qualidade. Nós precisamos entregar para o nosso aluno um trabalho de muita qualidade, mas também respeitando a racionalidade da gestão. Seria mais barato trabalharmos a escala com tutores. Assim, isso ninguém precisa ter dúvida. Seria muito mais barato trabalhar a escala com tutores. Mas numa decisão que a gente entende, inclusive, muito ousada da UBEC, a gente então vai trabalhar tutoria com a carga horária docente, com o nosso corpo docente. Outro trabalho que a gente conduziu aqui, que inclusive está representando um investimento maior agora, teve um impacto orçamentário em 2019, mas que a gente acredita que vai ser diluído ao longo de 2020 e 2021,
que é um investimento em produção de material didático, de conteúdos. Nós com esse novo corpo docente, a gente começou a fazer um trabalho muito intenso de produção audiovisual. E para quem de vocês trabalha, então a gente imaginar que tem 24 cursos em andamento, cada módulo tem 2 disciplinas ocorrendo ao mesmo tempo, organizar a logística de gravação e edição dessas videoaulas é um desafio muito grande e que a gente está conseguindo vencer. Estamos fazendo novos investimentos em equipamento, em produção de audiovisual e também de material didático. A gente trabalhava com uma fornecedora, né, uma fornecedora terceira, que inclusive é muito conceituada no mercado, mas os nossos alunos, os nossos professores, eles não viam valor, eles acreditavam que era um material de baixa qualidade, e a gente decidiu se engajar nesse processo de produção de material didático. E aí agora a gente está construindo esse trabalho em conjunto com outra unidade de missão da UBEC, que é o Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais, que é o Unileste. O Unileste abraçou esse projeto com a gente, está em conjunto. Nós criamos lá em Minas Gerais o nosso núcleo de produção de material didático. Então é um trabalho em conjunto que a gente vem fazendo com o Unileste. Também é uma logística, além do investimento, que é um investimento considerável no primeiro momento que você se engaja nessa perspectiva de produção de material didático. Além do investimento, é um exercício muito grande de organização logística de produção de todo esse material, e a gente é muito grato pelo companheirismo, pela parceria que o Unileste está tendo conosco para a gente produzir todo esse material. A gente está produzindo aqui coisa, ao todo vai ultrapassar 200 disciplinas que nós precisamos contratar professor, precisa fazer um trabalho de curadoria, precisa fazer um trabalho de design instrucional, precisa lançar no ambiente virtual. Então, assim, no ambiente virtual, no framework específico, que agora a gente criou o aplicativo, também investindo em tecnologia para criar o aplicativo da Católica AD. Então, hoje, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é Moodle, é software livre, a gente customizou e trabalhou para a geração de um aplicativo para os nossos alunos. Então isso é um esforço de gestão profundo que requer um investimento inicial muito alto, mas que a gente acredita que tanto vai trazer valor do ponto de vista de qualidade, quanto a longo prazo também faz sentido essa produção de um material que vai ser nosso, né? Nós ampliamos a nossa malha de polos. Hoje a gente tem um trabalho mais ativo na busca de parceiros para polos, e aí a gente, de maneira muito franca, hoje a gente vem tendo um foco na busca de parceiros privados com fins lucrativos, empresários que observem o projeto da educação à distância como um projeto onde ele vai construir valor, onde ele vai buscar o seu resultado. A gente está focando agora nessas parcerias com parceiros privados, e a gente está desburocratizando a nossa relação com esses parceiros para conseguir potencializar as políticas comerciais. Um exemplo que a gente dá é que a completa desburocratização que a gente fez agora de convênio com empresa. Então, antes, para um parceiro nosso fazer um convênio para poder dar um desconto para funcionário da empresa X, era um processo que demorava 1 mês e meio, 2 meses, porque precisava passar pelo jurídico, precisava ser avaliado pelo setor de filantropia, precisava ser avaliado por uma série de ambientes. O que a gente conseguiu criar aqui em conjunto com o setor de filantropia, em conjunto com o setor jurídico, em conjunto com o setor financeiro, foi uma grande política, de acordo com as normas, de acordo com as regras,
onde as empresas aderem. O processo está pronto, então esse nosso fluxo que antes, para fazer um convênio com uma empresa, demorava 1 mês e meio, 2 meses, agora no mesmo dia a gente já libera essa parceria, a gente já libera esse desconto para o funcionário da empresa que demonstrar interesse em ter convênio conosco. E a gente conseguiu desburocratizar o processo comercial como um todo. Então, assim, a gente reorganizou o nosso processo comercial. Hoje a gente tem um time comercial muito qualificado, que trabalha com uma política de metas, um time que acompanha esse nosso trabalho. A gente, com a revisão do portfólio em 2018, nós revisamos as matrizes de todos os cursos, saindo do modelo semestral, aderindo a um modelo modular de construção de matriz, que nos dá 4 entradas, o que permite que na prática a captação seja ininterrupta, a todo momento. Então, nesse momento, nós estamos fazendo captação já para o módulo que vai começar no dia 29 de fevereiro. Então, a gente está trabalhando com uma captação ininterrupta, a gente reforçou o time comercial, a gente empoderou o time comercial. Então, hoje, antes a gente trabalhava muito mais com uma perspectiva de brand, publicitária, divulgação. Agora a gente tem uma equipe de vendas, uma equipe que atua de maneira muito ofensiva na busca do aluno. A gente conseguiu resolver todos os nossos problemas. Hoje, antes a gente tinha um processo de plano de pagamento muito travado. Então, o aluno que entrasse em março, ele já estava devendo 2 matrículas, 2 mensalidades. Ele estava devendo em janeiro e fevereiro. Então, agora a gente revisou o plano de pagamento, nós criamos planos de pagamento lineares, onde dependendo onde na prática a política é uma mensalidade por mês. A partir do momento que você entrar, é uma mensalidade que você vai pagar, isso vai revisando dentro da construção do plano de pagamento. Nós desburocratizamos o nosso processo de análise de vestibular. Antes demorava aproximadamente, no mínimo, 4 dias para corrigirmos uma prova de vestibular. Hoje a gente tem um tempo médio de 12 horas para emitir um boleto no mesmo dia para o aluno, mas o nosso objetivo ainda é agilizar mais ainda esse processo de revisão do vestibular, de correção do vestibular, para possibilitar o aluno na mesma hora já sair com o boleto do polo e já conseguir iniciar os seus estudos. Agora a gente faz um acompanhamento muito profundo do processo comercial, a gente analisa semana após semana, a gente toma medidas, a gente buscou compreender com inteligência de dados, de maneira muito profunda, o nosso movimento de captação, até para a gente poder planejar os recursos que investiremos na captação, em que momento distribuí-los. Então aqui a gente tem um gráfico com a nossa análise semanal da primeira entrada do ano, que eu queria apresentar para vocês, para a gente ver como que é esse nosso movimento de entrada, que tem um pico em março. Então, assim, isso reforça a nossa compreensão que o grosso dos alunos a gente começa a captar de fevereiro em diante. A captação ainda ela vai estar, obviamente, muito tímida nesse momento. A partir da segunda quinzena de janeiro melhora, fevereiro melhora, a gente tem uma retração pelo carnaval e tem uma retomada profunda em março. Então, entender esse movimento é o que nos possibilita planejar os investimentos. Daqui é o gráfico da última entrada, que é uma entrada mais linear, já é a última entrada do ano, foi a entrada que entrou, né, que o nosso percentual de alunos, a captação foi o menor. Então, nós tivemos 4 entradas.
Então, 2019-1 a gente captou 44% dos nossos alunos. 2019/2, que para nós é a segunda metade do primeiro semestre, foi 15% dos nossos alunos. Aí, em 2019-3, primeira metade do segundo semestre, 24%, e 2019-4, segunda metade, 14%. Então, esse foi o nosso movimento de captação. Então, toda essa nossa reformulação, ela nos possibilitou resultados muito significativos. Então, de 2018 para 2019, a gente conseguiu ter um aumento percentual da nossa captação de aproximadamente 65%. A gente conseguiu diminuir a nossa evasão com essa reformulação, em especial no acadêmico que nós fizemos aqui. E aqui eu queria deixar todo o mérito do nosso trabalho acadêmico para a nossa equipe acadêmica, conduzida pela professora Viviane, pela professora Sheila, pelos nossos coordenadores de curso, pela professora Irlane, professor Gidaldi, professora Cissa e professor Washington. A gente integrou, inclusive, a nossa equipe de polo nesse trabalho de acompanhamento dos alunos. Então, assim, a equipe liderada pela Jomara, aqui, pela Flávia, faz um trabalho brilhante, né, com a nossa equipe de polos engajada no processo acadêmico. A gente conseguiu, com todo esse trabalho, com toda essa frente, melhorar, diminuir o nosso percentual de evasão, que ainda é alto, mas a gente conseguiu diminuir em 25%, com uma base bem maior de alunos em relação ao ano passado. Isso tudo é um trabalho integrado, isso tudo é um projeto que, em conjunto com toda a equipe aqui da Universidade Católica de Brasília, da Católica EAD, da UBEC, da União Brasileira de Educação Católica, a gente vem conduzindo, né? Também citar aqui como que a gente melhorou o nosso atendimento administrativo, boleto, plano de pagamento, entrega de declarações, tudo isso para o nosso aluno. Essa equipe é conduzida pelo André Garbulha, tem uma equipe muito boa junto. Fizemos investimentos importantes em tecnologia, a nossa equipe de TI, a nossa equipe de produção de vídeo, que abraçou esse desafio logístico de produzir todas essas videoaulas. Então, assim, a gente é um mérito muito coletivo, é um engajamento muito grande da equipe no projeto de conseguirmos dar um salto com a Católica EAD, e graças a Deus a gente deu com o aumento da nossa base de alunos em aproximadamente 196%. A nossa base triplicou de 2018 4 em relação a 2019 4. Então, o último módulo de 2018 e o último módulo de 2019, a gente teve esse salto de aproximadamente 196% na nossa base de alunos. Então, e também, assim, é importante destacar que o projeto da EAD agora se torna um projeto superavitário da UBEC. Ele é um projeto que hoje dá resultados financeiros ao grupo, possibilitando reforçar os investimentos para a gente conduzir melhor a missão, né? Então, assim, estou apresentando essa experiência nossa, demonstrando dentro dessa nossa realidade de instituição de porte médio da EAD, como tomar medidas do ponto de vista de gestão que possibilitem um maior resultado. Porque, assim, discutir realidade da Croton, da Anima, da Ser Educacional, da Estácio, estão num outro patamar. Eles têm um setor de desenvolvimento, de inovação, que possui a Croton. A Croton se tornou tão grande, mas tão grande, que dividiu em 4.
Então, o orçamento deles só para investimento em tecnologia e inovação é da casa das centenas de milhões de reais. Isso não faz parte da nossa realidade. Então, essa é a reflexão que eu quis trazer aqui para vocês. Como que dentro da nossa realidade de instituição, de porte médio, de recursos mais modestos, a gente consegue surfar nessa onda da EAD, que no nosso caso ainda não tínhamos surfado. Tudo isso significa que agora estamos satisfeitos, está tudo lindo, está tudo maravilhoso? Muito pelo contrário. Ainda temos desafios muito profundos para a gente poder melhorar o nosso posicionamento dentro do ambiente da educação à distância, do ponto de vista de gestão. E aí eu queria citar alguns dos desafios que nós temos e que eu acredito que talvez alguns de vocês também tenham. Primeira coisa é que a EAD é um jogo de escala, né? Então o sucesso da EAD necessariamente estará, do ponto de vista de gestão, em ter mais alunos. Para a gente conseguir ter mais alunos, nós precisamos ter mais curso, nós precisamos ter mais oferta. Então a gente precisa ampliar o nosso portfólio. E aí, assim, nós que somos universidade, as outras instituições que forem centros universitários, que gozem da autonomia universitária, que tenha a possibilidade de abrir de ofício cursos superior, eu aconselho a todos vocês que façam uma reflexão nesse sentido. Como ampliar o nosso portfólio? Quem é faculdade é um processo mais difícil. É um processo que a autorização, passar por autorização do MEC, é uma coisa chata, complicada e cara. Então, assim, para nós que gozamos de autonomia universitária, a gente tem a gente tem uma facilidade maior e que eu acredito que a gente tem que utilizar dessa facilidade. E aí eu vou pegar um exemplo nosso. Enquanto nós temos um portfólio hoje com 24 cursos superiores de graduação em EAD, nós temos concorrentes que ultrapassam 70, 80, 90 cursos. 90 cursos de graduação em EAD. Essa é a realidade dessas instituições que dominam o mercado. Que essas 15 instituições que juntas representam 86% do mercado em EAD. Então, se a gente quer ter escala, se a gente quer crescer, uma reflexão que a gente tem que fazer constantemente é a ampliação do nosso portfólio. E aí, assim, então nós temos 22 cursos, 24 cursos de graduação e outros têm 70, 80, 90. Pós-graduação, lato sensu, então, a disputa se tornou muito desigual. Porque nós, instituições católicas, que prezamos, acima de qualquer outra coisa, pela qualidade, a gente tem um trabalho, obviamente, mais conservador. Nós temos hoje uma oferta de 22 cursos de pós-graduação lato sensu. Eu apresento para vocês alguns concorrentes que têm mais de 700 cursos de pós-graduação. Mas são cursos de uma qualidade muito mais baixa. Eles aproveitam que a regulação na pós-graduação lato sensu é mínima, quase inexistente, e aí é uma produção de conteúdo, principalmente. São cursos muito autoinstrucionais. Então, assim, quando nós temos 22 cursos, eles têm 700. Então, nós estamos cobrando uma mensalidade de 300 e poucos reais por 18 meses em curso de pós-graduação lato sensu, eles cobram R$ 69. Na Black Friday, a gente está vendo ofertas de mensalidade de R$ 59. Então, assim, é um desafio como nós vamos atuar nesse cenário. Nós, da Universidade Católica de Brasília, temos esse desafio também. Estou apresentando os desafios que estão postos para nós. Estou compartilhando essas nossas dificuldades. Uma outra dificuldade, um outro desafio que a gente precisa se debruçar sobre ele é a construção dos cursos híbridos. O mercado de curso híbrido vem ampliando bastante
E nós ainda não construímos o nosso modelo aqui na Universidade Católica de Brasília sobre os cursos híbridos. Os cursos híbridos têm um potencial espetacular, mas inclusive qual é o público efetivo, qual o perfil do público do curso híbrido? É o perfil do público da EAD ou tem um perfil mais aproximado ao do aluno do presencial? Então são reflexões que a gente tem que fazer e que aqui a gente ainda precisa se debruçar sobre elas. A gente precisa ir acompanhando sempre os nossos recursos humanos, administrativos e docentes. A gente precisa sempre fazer reflexão sobre como atuarmos em relação a isso, como termos uma folha do tamanho que a gente é. E aí o tamanho que a gente é o tamanho de quantos alunos nós temos. A nossa folha tem que ter um acompanhamento com a nossa base de alunos. E que a gente entende que tinha defasagens para mais, né? Tinha mais, uma folha maior do que deveria ser. Agora que a gente triplicou a base de alunos, talvez a folha esteja menor do que ela deveria ser. Então essa é uma reflexão constante. E ainda no âmbito das nossas análises de recursos humanos, a gente tem que estar numa capacitação constante do nosso corpo docente para essa dinâmica da EAD que é diferente da dinâmica do presencial, e muitas vezes a gente recebe professores que têm uma outra perspectiva e que a gente precisa ir capacitando. A gente precisa ampliar os nossos investimentos em tecnologia e produção de conteúdo. Assim, isso eu estou absolutamente convencido. A gente deu passos significativos nesse ano, mas a gente precisa dar passos maiores. A gente precisa produzir mais conteúdo, a gente precisa investir mais em audiovisual, a gente precisa investir mais em interatividade do conteúdo. São situações hoje que tem softwares que possibilitam, tem uma série de situações que a gente já está estudando, mas que eu acho que é uma lacuna, que a gente precisa investir mais em tecnologia e produção de conteúdo, em interatividade de conteúdo. A gente precisa investir em gamificação, a gente precisa trazer essa lógica para a educação à distância aqui conosco. E é um desafio que a gente ainda precisa superar. Um outro desafio que eu digo para vocês que a gente precisa superar é o desafio da garantia da sustentabilidade econômico-financeira dos polos parceiros. E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto setor de maneira muito profunda. A mudança regulatória com o decreto 9057 em 2017 possibilitou uma ampliação em larguíssima escala das malhas de polo. Mas a gente tem os dados agora com o censo do ensino superior que saiu, que 81, hoje o Brasil tem, segundo os dados do censo do ensino superior de 2018, 19.270 polos ativos no EMEC. Desses, 81% desses polos têm menos de 100 alunos. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer em conjunto. Essa conta não fecha para o polo com menos de 100 alunos. Então, 8 em cada 10 polos que existem no Brasil estão tomando prejuízo com a educação à distância. Se a gente pegar o dado de quantos polos tem até 200 alunos e a gente faz uma conta, a gente faz simulações de DRE aqui, que a conta começa a fechar para o parceiro e ele começa a oferir algum tipo de resultado, no nosso caso, com 133 mensalidades pagas no mês. Levando em consideração o percentual de evasão, que é alto da EAD, levando em consideração a inadimplência, nós estamos falando então que aproximadamente 88% dos polos do Brasil que tem até 200 alunos, nas nossas reflexões a conta não está fechando. Então, assim,
quase que 9 em cada 10 polos que existem no Brasil não estão conseguindo ter resultados positivos com a operação do seu polo. Isso é muito sério, porque a gente vê que, então, esses dados de crescimento da EAD no Brasil, ela ainda não atinge todos os atores que estão envolvidos no processo da educação à distância. Então, eu estou falando aqui um exemplo nosso, que essa altíssima concentração do mercado não nos permitiu surfar na onda da EAD. E hoje a gente vê que a EAD, que tem a sua capilaridade sustentada por polos, quase que 9 em cada 10 polos não estão conseguindo ter resultados. Isso faz parte da nossa realidade, isso faz parte da nossa realidade, dos nossos polos parceiros, e é um desafio que a gente precisa se debruçar sobre eles. Como garantir o melhor resultado para esses polos parceiros? A gente tem algumas ideias sobre estabelecimento de políticas de metas de captação. Eu entendo que esse é um sistema, um modelo mais sustentável para nós e para eles, onde a gente estabeleça metas e que eles vão bater nas metas, vão ultrapassando as faixas de percentual de captação. Então, a gente aumentar o percentual de repasse para os nossos parceiros numa proporção a quantos alunos eles estão nos entregando. Isso possibilitará para eles uma outra perspectiva sobre busca do resultado. Então, essa é uma reflexão que a gente está fazendo, que eu faço. A gente ainda não avançou aqui na UBEC quanto a isso, mas que eu diria a todos vocês que eu acho que é um dos grandes desafios que o mercado de AD como um todo tem que se debruçar sobre ele. Porque quando a gente analisa que assim, quase que 9 entre cada 10 polos não tem 200 alunos, a conta não está fechando para eles, isso é muito preocupante. Muito preocupante, então é um desafio que eu trago para vocês. E, por fim, é isso. Talvez eu tenha estendido um pouco mais o tempo que a Fabiana me ofereceu, peço desculpas por isso, mas para mim foi um prazer aqui compartilhar com vocês as nossas impressões sobre o mercado de AD e sobre o nosso case da Católica AD. Professor Daniel, excelente, a gente não acha muito bom que a conversa tenha sido muito bacana. Aproveito para pedir para o senhor dar uma olhadinha no bate-papo aqui, que tem algumas perguntas. O professor Frederico deixou umas considerações aqui, e a professora Fabiana também. O professor Frederico fala, já para deixar para a resposta no momento do debate, como funciona exatamente o sistema acadêmico modular do EAD, da Católica? Como é o ingresso dos alunos nesse sistema? E como é o andamento? O aluno se matricula nos módulos conforme passa as disciplinas, ou se matricula em mais disciplinas de uma vez, como é no presencial? E a Fabiana pergunta, gostaria de saber um pouco mais sobre as estratégias, os programas e projetos de redução da evasão, né, a retenção dos alunos da UCB. Perfeito. Deixa eu ir lá. Na nossa estratégia modular, a gente distribui o semestre, então, em 2 módulos, cada módulo com uma oferta de 2 disciplinas, onde, excepcionalmente, um aluno, por alguma situação muito peculiar, às vezes de transferência, de aproveitamento de outras disciplinas, ele já tem uma possibilidade de integralização no prazo mínimo, ele pode ultrapassar duas disciplinas no módulo. A gente cria módulos, inclusive nesse momento que a gente está discutindo, está produzindo os novos cursos, nós estamos produzindo novos cursos buscando o máximo de integração possível com os cursos atuais, possibilitando disciplinas que sejam mais transversal entre os cursos, e isso vai possibilitando um maior aproveitamento de escala da hora docente. Então, no nosso
no nosso trabalho, o aluno se matricula em 2 disciplinas por módulo e ele faz 4 módulos no ano. E aí a captação ela é ininterrupta, de forma que a gente tem um prazo limite no decurso do andamento do módulo para que o aluno captado possa entrar. Quando ultrapassa essa data, essa matrícula já é contada para o módulo seguinte. A outra pergunta da Fabiana foi sobre as nossas estratégias de redução da evasão e da retenção. Fabiana, a gente tem investido muito na personalização do atendimento. A gente tem buscado o máximo de contato direto com o aluno. A gente envolveu, então, a gente vem organizando com todo o nosso corpo docente um trabalho muito profundo de tutoria e onde a gente monitora o nosso corpo docente. Então, a gente tem relatórios semanais da interação docente com os estudantes. E a gente tem relatórios semanais da participação dos estudantes nas atividades de cada disciplina. Desse modo, a gente cruza os dados e a gente intensifica em conjunto com o nosso corpo docente, com a nossa equipe do acadêmico e com a nossa equipe dos polos. Hoje a gente distribuiu entre os polos que são próprios da UDEC, isto é, são funcionários diretos nossos, a gente distribuiu toda a nossa base de alunos entre os nossos polos e os nossos polos atuam constantemente nesse trabalho de abordagem dos nossos alunos, independente de onde o aluno estiver. Então, por exemplo, no nosso polo de Recife, a gente faz, a colaboradora do polo de Recife, faz contato com alunos de Brasília e com alunos de Boston. A colaboradora do nosso polo do Vale do Aço, ela faz contato com o nosso aluno no Vale do Aço, mas ela também faz contato com o nosso aluno de Brasília e com o nosso aluno de Palmas. Então, a gente distribuiu de maneira equitativa, né, para cada funcionário ficar com um número semelhante de alunos, e semanalmente a gente liga, a gente manda mensagem, a gente manda SMS, a gente manda WhatsApp, a gente manda e-mail. Então, a gente tem um trabalho até bem chato de abordagem com o aluno, mas que a gente tem visto um resultado muito interessante. E aí também na virada, no processo de virada do semestre, quando tem a renovação da matrícula, aí assim a gente coloca um batalhão de gente para ligar aluno por aluno, para garantir cada matrícula vale. Aí a gente estabelece metas, a gente estabelece um trabalho em conjunto com a equipe. Para cada um tem meta de ligação diária, meta de ligação semanal, meta de conversão. Então a gente vem buscando criar indicadores para trabalhar de maneira quantitativamente esse acompanhamento e a gente fica muito em cima. Então hoje a gente tem feito um trabalho que não vou te falar que foi fácil, não vou te falar que foi sem alguns traumas. Assim, a gente vem cobrando um pouquinho a mais de cada uma das nossas equipes nessa relação de personalização do atendimento, onde cada polo nosso tem o atendente do comercial que trabalha aquele polo, e cada polo nosso, cada aluno, tem o atendente do polo que o acompanha, vai criando uma relação até mais íntima, né? Então a gente tem investido muito nisso e a gente tem feito também esse trabalho da tutoria dos professores. Antes, os professores, eles não cumpriam carga horária presencial aqui na UCB. A gente estabeleceu agora que eles têm que cumprir carga horária presencial aqui conosco, os professores, para realizar esse trabalho de tutoria, e a gente monitora com uma lupa esse trabalho de relacionamento docente-discente a cada semana.
Então, são as medidas que a gente vem implementando para buscar. A gente vem, inclusive, avançando bastante na possibilidade de automatização dos relatórios. Antes, e até hoje, alguns desses relatórios são extraídos manualmente, num trabalho duro que vem sendo feito pela nossa equipe para gerar esses dados. Agora a gente está avançando com a equipe de tecnologia para ter isso tudo automatizado, esses relatórios gerenciais. Então, fora, obviamente, um investimento na melhora do conteúdo, na melhora do audiovisual, no aplicativo, que foi uma inovação que a gente fez aqui, que os alunos gostaram muito, sabe? Então essas são as medidas que a gente está fazendo aqui. Tem mais alguma outra pergunta? Estou vendo meu amigo Bartolomeu aqui também, um abraço para ele. Tomara que o Bahia ganhe do Atlético hoje, tá? Estamos na torcida, Bartolomeu. Pergunta da Silvia. Então, olha, Silvia, vou ser muito sincero, eu apesar de ser uma pessoa de fé, devoto de Nossa Senhora, eu sou um profissional do mercado que vim para cá, né? Eu sou um leigo. E às vezes, nas nossas instituições confessionais, que inclusive tem uma preocupação muito clara com o ser humano, também com o ser humano que atua não só com o aluno, mas também com o trabalhador que atua aqui dentro, e a gente tem muito respeito por isso, e a gente leva muito isso a sério, esse nosso relacionamento com a equipe como um todo. Mas trabalho de captação, trabalho de venda, e eu trabalhei com marketing já muito, já fui, olha, é um trabalho de métricas muito claras. Você capta o lead, você converte o lead, você faz o lead virar inscrito, você faz o inscrito virar matriculado. Então, assim, quando a gente precisa fazer um acompanhamento muito claro das métricas de captação. E, obviamente, cobrar a quem de direito. Então eu tenho aqui hoje uma pessoa espetacular, que é a Rafaela, que é a nossa supervisora comercial, que é a nossa responsável pelo trabalho comercial, e que a gente vem buscando como alcançar um ponto de equilíbrio, o melhor ponto, entre cobrar a equipe de vendas, e esse trabalho de venda, quem já trabalhou com venda na vida sabe que supervisor de venda está lá para cobrar bastante, acompanhamento diário de captação de cada vendedor. Eu faço um acompanhamento diário com a Rafaela me manda todo dia com a equipe dela, hoje quem está me mandando é a Adriana, da equipe dela, todo dia, a captação do dia, quantos alunos nós temos, processo seletivo por processo seletivo. Quantos alunos entraram pelo vestibular, quantos alunos entraram pelo Enem, quantos alunos vêm de transferência, quantos alunos são bacharéis buscando a licenciatura, então quantos alunos são de pós-graduação. Então a gente vai acompanhando isso de maneira muito intensa e obviamente acompanhando esses vendedores e desenvolvendo com eles as estratégias de motivá-los a trabalhar, mas é aquela história também. O problema da meta batida é que no dia seguinte vai ter outra meta. Então esse trabalho de vendas, ele é um trabalho que às vezes, para nós instituições confessionais, a gente tem uma certa dificuldade em constituir equipes com esse perfil, mas eu julgo que é necessário. Obviamente nós não estamos falando aqui de ultrapassar nenhum limite de cobrança, de assediar moralmente ninguém, de nada disso.
Mas esse trabalho da captação, ele é um trabalho, e em especial nesse momento que nós estamos vivendo. Agora nós estamos entrando no melhor momento da captação. Se a gente não tiver um planejamento, se a gente não tiver uma estrutura, os recursos prontos desde já, em março nós vamos estar chorando porque a gente não alcançou o resultado, e em dezembro a gente vai ver que perdendo a entrada do primeiro módulo, você quebra o planejamento do ano inteiro. Agora, além disso, também tem uma discussão muito clara que a gente precisa fazer com os nossos mantenedores, é que captação custa dinheiro. Existem métricas que a gente precisa refletir sobre elas do custo de captação. E a nossa captação, a nossa meta de captação, ela tem que ser condizente com os investimentos que a gente está disposto a fazer. Então, a melhor maneira de se analisar a qualidade de uma equipe comercial não é quantos alunos eles captaram, mas sim qual o custo, qual o retorno do investimento, qual o custo por matrícula que a gente fez. Então, quando você vai abaixando, e a gente conseguiu abaixar bem aqui também, porque esse ano a gente teve um primeiro momento de maior investimento e depois puxamos o freio de mão, a gente conseguiu reduzir bem também o custo por matrícula, o custo por aluno. Então, assim, essa para mim é a principal métrica para a gente analisar se a equipe comercial é boa ou não. Espero ter ajudado de alguma forma na sua pergunta, Silvia. Tem mais alguma aqui? Mais uma pergunta para finalizarmos aqui, da LIERC. Existe um pré-requisito das disciplinas? LIERC, Cariano? Existe um pré-requisito das disciplinas? Nós retiramos. Ou no EAD não? Tem pré-requisito das disciplinas? Não. Na Católica EAD? Não, nós retiramos em todos os cursos. Nós retiramos pré-requisito em todos os cursos. E inclusive, às vezes gerava algumas situações, e é uma reflexão, é tudo um aprendizado. É uma situação que a gente está conseguindo mudar agora para os novos cursos. Porque antes, a gente já tirou o pré-requisito, mas a gente ainda tinha determinadas disciplinas que eram sequenciadas, né? Então, História da Arte 1, História da Arte 2, História da Arte 3, História da Arte 4. Aí, por exemplo, o aluno entra para fazer História da Arte 3, porque é o módulo que está sendo oferecido. Aí o aluno critica e reclama, mas professor, eu ainda não fiz, como que eu vou fazer História da Arte 3 sem ter feito História da Arte 1 e História da Arte 2? Então, agora, para os nossos novos cursos, a gente está construindo as ementas de uma maneira mais independente, e, inclusive, na nomenclatura das disciplinas, nós retiramos sequenciamento, né? Não tem mais sequência nesse nome das disciplinas. Mas, então, não tem pré-requisito. O aluno, a qualquer momento que ele entrar, ele entra com a disciplina que tiver em curso. Num processo cíclico, né, de gestão da matriz. Professor Daniel, então, mais uma vez, mais alguma coisa? Agradeço. Foi muito rico, né, o tema, o debate, né, a gente acredita que a gente poderia ficar aqui e discutir muitas outras coisas, mas uma das questões é a gente refletir muito sobre o que foi dito aqui, e você nos trouxe premissas muito, muito importantes a serem discutidas, que é o investimento, né, que é a reflexão sobre o docente, né, na EAD. Então, a gente fica com muitas reflexões. Já fica um segundo convite, porque acho que ainda tem algumas questões aqui, né? E aproveito para convidar também todos os que estão participando, os nossos associados, a fazerem parte do nosso grupo do GT de AD, né? Que você faz parte também, para a gente continuar as nossas reflexões, os nossos debates. Agradeço também a professora Carol Almeida,
que é a coordenadora do GT. Então, e a todos os presentes, que é para todos os nossos associados que a gente faz o evento, né? E eu acredito que realmente a gente poderia ficar aqui debatendo mais horas e horas, porque o tema é muito importante. A abordagem, como você trouxe para nós, foi muito contundente, muito bacana, muito assertiva. Então, agradecemos a toda a sua equipe, a você, a Católica EAD, a Rede UBEC, né, que é sempre uma parceira nossa, sempre nos atende, também com o seu capital intelectual, né, assim como você. E já aproveito para convidá-los também que dia 3 de dezembro vamos ter um evento sobre curricularização na extensão, então todos já estão convidados, no mesmo horário, às 15 horas, inclusive é um caso da Unileste, né, que é a curricularização, então a gente convida a todos a estarem conosco aqui para estarmos debatendo sobre a curricularização, que é um tema também muito importante, e por sinal, por coincidência, a Unileste faz parte da Rede UBEC, né? Então, por isso que a gente agradece ao capital intelectual da Rede UBEC, mais uma vez. Muito Fabiana, eu que agradeço o convite, eu estou no grupo, né, do GT, qualquer um que quiser continuar os diálogos, eu fico muito à disposição. Se em algum momento alguém estiver aqui em Brasília fazendo uma visita na ANEC, também convido a vir nos conhecer aqui no campus, sede da Universidade Católica de Brasília. Os meus contatos estão aqui, meu e-mail, e o telefone corporativo, celular. No grupo, eu estou com o meu WhatsApp pessoal, que é um WhatsApp 038, de Minas Gerais, vocês podem me chamar, eu estou à disposição. Eu só não queria deixar essa última pergunta sem resposta, da Fabiola. Eu vi aqui que teve uma última pergunta da Fabiola sobre investimento de TI, porque isso daqui é uma coisa muito importante, só para finalizar mesmo, porque a gente vem discutindo muito inovação, tecnologia, e todo mundo com uma série de situações falando sobre inteligência artificial. Tudo isso é um cenário que a gente precisa entender, mas a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda sobre qual é o nosso estágio. Eu participei de um diálogo há pouco tempo com o gestor da EAD de um dos grandes grupos que está com o capital aberto na Bolsa. E ele estava falando sobre inteligência artificial. E hoje a gente, por exemplo, já tem ferramentas acessíveis de inteligência artificial para o atendimento administrativo. A ferramenta, por exemplo, da HubSpot, que é um software que a gente usa de automação de marketing e de gerenciamento da nossa base de leads, lá tem $400 para ter o robô de inteligência artificial do atendimento administrativo. Só que ele está falando que o desafio que eles se impuseram foi a inteligência artificial para conteúdo acadêmico. Então, daqui a pouco, eles já estão preparando que a tutoria vai ser feita por robô de inteligência artificial. Isso é muito caro. É muito caro. Eles já fizeram um investimento da casa das dezenas de milhões na construção desse recurso e de curadoria. Nós precisamos saber qual é o nosso tamanho, qual é o nosso potencial de investimento. Aqui na UBEC, a gente está fazendo reflexões muito profundas sobre, dentro do nosso potencial de investimento, intensificarmos, melhorarmos essas estruturas. Então, estamos investindo bastante. Nós já temos estrutura de servidor, estrutura de data center, isso está resolvido. Agora nós estamos investindo na construção de aplicativo, a gente vai melhorar ainda mais o nosso AVA, e a gente está investindo em produção de conteúdo audiovisual. A gente vai ampliar o nosso estúdio, vai ampliar os nossos recursos de edição. Então esse é o atual estágio que nós estamos. E que eu acho que é fundamental que cada um faça reflexão de não dar passos maior do que a perna, porque tem muito fornecedor oferecendo
mil e uma maravilhas, mas quando você vai ver, você contrata um serviço, mas que para depois ele funcionar, você tem que contratar mais 4, 5 em anexo e ainda não te atende bem. Então, a reflexão que eu faço é que a gente precisa investir, ter toda essa discussão, acompanhar toda essa discussão que os grandes grupos estão fazendo, mas a gente saber qual é o nosso tamanho, qual o potencial, qual o passo que a gente pode dar. Só queria finalizar, para não deixar essa última colocação sem pergunta, sem resposta, agradecer demais, para mim foi um prazer, para mim uma honra, e nos encontramos nos próximos eventos, e na discussão do Unileste, acompanhem, porque é um case espetacular. Espetacular, vocês vão gostar demais. Professor, obrigado. Muito obrigada. Realmente, a gente não pode deixar ninguém sem resposta. Foi excelente a sua iniciativa. E eu agradeço a presença de todos, a equipe colaborativa. Mais uma vez agradeço o Davi, nosso coordenador de eventos, e a todos que tiveram a oportunidade de estar conosco, né? E mais uma vez convido para participarem do nosso GT de EAD da ANEC. Tá? E lá vamos discutir sobre outras questões, fazer nosso planejamento para o ano que vem, para a gente discutir sobre vários temas. E eu acredito que deixamos aqui a chama acesa para várias questões a serem discutidas ainda. Né? Então, mais uma vez, agradeço a todos. Um excelente final de ano para quem a gente não tiver a oportunidade de conversar, de estar, né? Boas festas. E para quem tiver a oportunidade de estar conosco no dia 3 de dezembro, às 15 horas, já fica o convite para discutirmos sobre curricularização da extensão. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, até mais.